Deus seja louvado para sempre e eternamente. Nós somos gratos a Deus pelo seu amor. Nós somos gratos a Deus pela sua bondade. Nós somos gratos a Deus pela sua misericórdia. Nós somos gratos a Deus pela sua sabedoria. Nós somos gratos a Deus pelo seu poder. Nós somos gratos a Deus pela sua onipresença. Nós somos gratos a Deus pela sua onisciência. Nós somos gratos a Deus porque Ele não falha. Nós somos gratos a Deus porque Ele não erra. Nós somos gratos a Deus porque Ele é justo. Nós somos gratos a Deus porque Ele é misericordioso para com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os amados irmãos cujos nomes já estão aparecendo na tela. Deus seja louvado, irmão Rafael. Amém. Glória a Deus. Eu estou muito agradecido a Deus pelos irmãos que me assistem tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. No meu canal do YouTube. Muito bem. Estou olhando aqui os nomes, pessoas amigas. Sempre que eu apareço, e eu costumo aparecer assim de surpresa, sempre há pessoas. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dentro de instantes, nós já temos 44 pessoas aqui assinaladas. Dentro de instante, quando completar 70 pessoas, eu vou... É um número bonito, 70, né? 44 também, qualquer número pode ser bonito se nós estamos de bem com a vida. Pois bem, eu vou falar hoje sobre ações de graças. É algo que nós precisamos sempre ter em nossa mente, nós precisamos sempre estar refletindo sobre isto. Temos 50 pessoas aqui que aparecem já mencionadas aqui na tela, 54, quando chegar a 70 eu já vou ministrar a palavra de Deus, está pertinho, enquanto isto eu vou ver aqui. Espero um dia conhecer o amado irmão, amém, quem sabe Deus dará esta vontade ainda aqui na terra, não é? Muito bem, porque lá em cima nós nos conheceremos, mas é uma outra dimensão, amém, eu creio, diz um amado irmão aqui. Ok, temos 58, daqui a pouco vai estar 70, quando houver assinalado ali 70, eu vou ministrar uma palavra. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmão Jailton Fonseca, amém. Irmão Wagner, irmão Samuel Bezerra, sonhei ser um pregador, como eu devo iniciar? Pregando, meu irmão. Pregue para uma pessoa, pregue para duas, pregue para três. Se a Bíblia diz, olhe bem o que Jesus falou, quem é fiel no pouco, o Senhor confiará o muito. Se você tiver disposição para pregar para uma pessoa, para duas, para três, isto é pouco, claro que é pouco, mas a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, então você receberá o muito. Os grandes públicos Deus tem reservado para aqueles que começam com pequenos públicos. Muito bem, temos 64 pessoas, está prestes já a começar aqui a ministração. Mas eu estou atendendo um amado irmão, ele me pergunta como ele pode adquirir os meus livros. Bom, eu tenho livros que podem ser adquiridos em qualquer parte do mundo através do Amazon, são e-books. Agora, tenho alguns poucos livros disponíveis na editora Central Gospel no Brasil e tenho bíblias disponíveis aqui comigo, aqui nos Estados Unidos. Se você precisa de um livro especificamente, você conhece o livro, você sabe o título, então compartilhe comigo esse seu desejo, vamos ver de que maneira posso ajudá-lo. Muito bem. Aqui está falando São Paulo, Belenzinho, Deus abençoe ricamente, aleluia. Aqui está irmã Socorro Bernardes, irmão Rafael Sena, ok,
Amém. Glorificado seja Deus. Nós estamos com 68 pessoas. Quando completar 67. Quando completar o número de 70, eu vou começar a ministrar a palavra de Deus. Você não quer preparar alguma coisa para escrever, para tomar uma anotação? Talvez seria interessante, né? Enquanto isso, de repente, alguma pergunta, alguma opinião muito especial que alguém quer compartilhar. As pessoas estão entrando. Bom, nós já temos 72 e eu quero cumprir a minha palavra. A minha palavra. Muito bem. Eu tenho uma meditação hoje para compartilhar com os meus irmãos sobre ações de graças. Ações de graças são uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão. Geralmente as ações de graças são dirigidas a Deus, naturalmente a Deus. É a nossa gratidão ao Pai Celestial. É a nossa gratidão ao Filho unigênito e bendito do Pai, pelo que tem feito por nós, coisas preciosas, coisas que às vezes nos fazem ficar admirados, porque Deus nos surpreende. É um prazer de Deus nos surpreender com seus atos de misericórdia, com sua benevolência. Ações de graças. Então eu vou começar a falar agora sobre ações de graças. Eu estou vendo ali, temos 78 pessoas, e muito bom. Eu falaria somente para uma, naturalmente, mas se mais pessoas podem ser abençoadas, por que não fazê-lo? Glória a Deus. Bom, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos deu o exemplo de ser grato, porque ele mesmo pessoalmente apresentou ações de graças. Ele apresentou ações de graças ao Pai Celestial. Você pode tomar nota de alguma passagem bíblica? Eu vou lhe dar. Mateus, capítulo 11, versículo 25, Jesus está dando graças ao Pai. Depois você anota Mateus, capítulo 15, versículo de número 36, certo? Agora você pode anotar Mateus capítulo 26, versículo de número 27. E, finalmente, eu levo o meu irmão, a minha irmã, para João capítulo 11, versículo 41. É muito interessante a maneira como Jesus trabalhou e nos deixou exemplos extraordinários, não é? Às vezes nós não o imitamos, às vezes nós não seguimos as suas pisadas, embora esteja recomendado na Bíblia que assim o façamos. A que me refiro especificamente? Eu me refiro ao fato de que Jesus era capaz de dar graças por alguma bênção antes de ela se tornar pública. Por exemplo, Jesus deu graças ao Pai diante do túmulo de Lázaro antes da ressurreição de Lázaro. E Jesus disse: eu te dou graças porque tu sempre me ouves. Qual de nós estaria pronto hoje, agora, a dizer isto? Pai Celestial, eu te dou graças porque tu sempre me ouves? A comunhão do Filho Jesus com o Pai Celestial era tão grande, tão especial, tão perfeita, tão ajustada, tão harmoniosa, tão coerente e tão plena, que Jesus podia dizer: eu te dou graças porque tu sempre me ouves. Que lindo. Eu estou falando agora, os irmãos que estão entrando, os irmãos que estão chegando, eu queria dar licença de que eu estou fazendo uma meditação curta sobre ações de graças. Saulo de Tarso foi um grande inimigo de Jesus até que Jesus a ele se apresentou. Quando o Senhor se apresentou a Saulo de Tarso, a sua vida mudou completamente. Logo no primeiro contato, no primeiro diálogo, no caminho de Damasco, ele reconheceu o senhorio de Cristo, ele entrou num estado de obediência e submissão, ele perguntou o que teria que fazer, Jesus lhe deu as instruções, ele seguiu a Damasco, foi hospedado na casa de Judas, depois foi recebido na mesma casa pelo irmão Ananias, que por ele orou, e quando orou ele foi curado de sua cegueira, foi batizado com o Espírito Santo
E daí para frente ele já era um homem pronto. Não era um homem preparado. Ele precisou estar 3 anos pessoalmente com Jesus no deserto da Arábia para ser preparado, para ser adestrado, para ser discipulado. Mas ele já estava pronto para testemunhar de Jesus. E é o que diz o capítulo 9 de Atos, que em seguida ele já começou a dizer que Jesus era o Filho de Deus. Pois bem, Paulo aprendeu muitas coisas com Jesus, muitas coisas com Jesus. E sobre este assunto, Paulo disse, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, eu vos entreguei o que eu também recebi do Senhor. Ó amados, que me acompanham nesta noite de sábado, como é bom receber do Senhor. Número 2, como é bom entregar o que nós recebemos do Senhor. Número 3, quão triste é entregar para alguém o que nós não recebemos do Senhor. E quão triste também é receber do Senhor e não entregar. Você pode pensar neste assunto? Muito bem. Mas eu estou falando sobre ações de graças e eu queria lhes dizer, meus irmãos, que Paulo dedicou-se a ser um homem agradecido a Deus. E ele nos ensina, ele nos propõe, ele nos deixa entender que ele era um homem dado a constantes ações de graças. Por exemplo, em Atos capítulo 28 e versículo número 15, se você está anotando, isto será muito bom. Talvez você é um pregador do Evangelho e anotar é uma coisa sempre muito boa. Pois bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 15, é um exemplo de ações de graças que está apresentado por Paulo. Mas Paulo fala também sobre ações de graças em Efésios, capítulo 1, versículo de número 16. Efésios, capítulo 1, verso 16. Mas se Paulo fala de ações de graças no capítulo 1 da carta aos Efésios, ele também fala no fim da epístola, ele também fala no capítulo 5, no versículo de número 20. Paulo disse aos Efésios, dando graças a Deus por tudo. Ações de graças por aquilo que nós achamos que é pouco. Ações de graças por aquilo que nós achamos que é pequeno. Para que depois nós demos ações de graças por aquilo que nós seremos obrigados a reconhecer que é grande, que é múltiplo, que é especial. Glória a Deus. Anote outros textos bíblicos em que Paulo apresenta ações de graças. Colossenses, capítulo 1 e versículo de número 3. Vamos adiante? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo de número 2. Olha um detalhe. No primeiro capítulo da carta aos Efésios, Paulo fala em ações de graças. No primeiro capítulo da carta aos Colossenses, Paulo fala em ações de graças. No primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, Paulo fala em ações de graças. O que quer dizer isto, amados? Certamente isso significa que ações de graças era uma prioridade na vida de Paulo. Ações de graças era alguma coisa da qual Paulo nunca se afastava. Espírito de gratidão. Eu ainda vou lhes dar mais um texto bíblico. Podem anotar? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. Então nós já vimos ações de graças apresentadas por Jesus, nós já vimos ações de graças apresentadas por Paulo. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre ações de graças, partindo do princípio de que elas devem ser oferecidas a Deus em caráter permanente. Quer ver? Olhe, por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 7, versículo 17, Colossenses 3, 17. Paulo diz que devemos dar graças a Deus sempre. Ou seja, a perseverança em ações de graças, a persistência em agradecer a Deus. Talvez você poderia ser levado também a 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Este versículo é chave. É como muitos irmãos hoje podem dizer, ele é forte. Sim, ele é muito forte. Ele tem o poder da sabedoria de Deus, da graça de Deus incrustado nas suas letras. Diz assim, Efésios 5,18, em tudo dai graças. Em tudo dai graças.
Será que nós estamos prontos a atender esta recomendação do apóstolo Paulo? Será que nós estamos prontos a dar graça a Deus pelas coisas que às vezes não deram certo como nós esperávamos? Será que Paulo deu graças a Deus quando ele estava em perigos? Sim, ele deu. Quando ele estava em tormentos, ele deu. Quando ele estava sendo açoitado, ele deu graças. Ele, quando diz que devemos dar graça a Deus por tudo, é porque ele próprio sabia o que é isto. Ele fazia isto. Ele dava graças a Deus em tudo. Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar. Você sabe que existem ações de graças no céu? Se você é acostumado a dar graças a Deus, se você é acostumado a oferecer ações de graças ao Senhor aqui na terra, você vai se sentir muito à vontade no céu. Porque você vai encontrar gente no céu que é habilidosa no oferecimento de ações de graças. Claro que eu estou me referindo aos anjos, que Paulo chama de eleitos, anjos eleitos, aqueles anjos que ficaram fiéis a Deus durante aquela rebelião de Lúcifer, aqueles anjos que nunca foram atraídos por nenhuma outra voz senão a do Criador onipotente e maravilhoso. Pois bem, eu vou lhe dar 2 versículos, você pode anotar. Claro que os queridos irmãos que estão digitando têm uma dificuldade de estar digitando e ao mesmo tempo estar escrevendo, mas estes irmãos voltam depois para assistir a live e vão anotar os textos bíblicos. Muito obrigado a esses irmãos que estão acenando aqui. Eu estou vendo sair aqueles coraçõezinhos de quem está acenando. É gente amiga, é gente que nos aprecia, é gente que ora por nós. Pois bem, 2 textos na Bíblia que falam sobre ações de graças no céu. Está pronto para anotar? Apocalipse capítulo 4 e versículo de número 9. Apocalipse capítulo 11 e versículo de número 17. Esses 2 textos são textos que nos levam a entender, porque está muito claro o que está escrito ali, que os seres celestiais, que as hostes celestiais, que os anjos de Deus, lá em cima, junto ao trono de Deus, ali eles estão e estão fazendo isto sempre. Eles estão oferecendo a Deus ações de graças. Qual era o motivo especial das ações de graças oferecidas pelos anjos a Deus? Está escrito nos textos apropriados de Apocalipse, apropriados, quer dizer, nos textos pertinentes a este assunto de ações de graças, está escrito que os anjos adoram, que os anjos agradecem, que os anjos louvam a Deus, porque Ele é o Criador. Louvamos, Senhor Deus, porque criaste. E eles acrescentam, porque criaste todas as coisas. Todos os seres do universo são obra do poder criador de Deus. Então nós devemos dar graças a Deus. Agora, se nós temos que dar graças a Deus, nós também devemos ir um pouco mais adiante e transformar essas nossas ações de graças a Deus em um culto de adoração a Deus. Quando eu falo de culto, pode ser não apenas um culto coletivo, um culto com os demais irmãos, mas um culto pessoal. O melhor do culto não é se ele é individual ou ele é coletivo. O melhor do culto é se ele é racional. Você se lembra? Romanos capítulo 12, Paulo está dizendo que nós devemos apressar ao Senhor nossos corpos como sacrifício vivo e devemos praticar o culto racional, adoração. Seria muito lindo se aqui no planeta Terra os seus habitantes somente adorassem a Deus, porque a Terra é criação de Deus, porque os homens são criação de Deus, porque as florestas são criação de Deus, porque os animais, os mares e as montanhas são criação de Deus, porque as estrelas, os cometas e os planetas são criação de Deus, porque o ar que nós respiramos é criação de Deus. Então seria bom, diante do fato de que tudo é criação de Deus, seria muito bom, muito necessário, muito conveniente que todos os habitantes da Terra adorassem a Deus. Mas quando você lê em Atos capítulo 19, versículo 27, você vê que nem todos adoram a Deus. Paulo estava
visitando a cidade de Éfeso, foi uma cidade onde ele permaneceu por um bom tempo ministrando, ensinando a palavra de Deus. Pois bem, naquela cidade havia um templo majestoso e aquele templo era ocupado por multidões que iam adorar. Mas adorar a quem? Adorar a uma deusa, adorar a Diana, a deusa dos Efésios. Seria bom se todos os seres humanos adorassem a Deus. Porém, alguns, como os de Éfeso, adoravam a Diana. Mas você há de convir que essa adoração que não é prestada a Deus, isso acontece somente fora do rebanho de Deus, fora do redil sagrado ao qual pertencem os filhos e as filhas de Deus. Mas, de repente, nós nos surpreendemos com a informação bíblica de que, mesmo no meio do povo de Deus, ainda há pessoas que descuidadamente se deixam levar por lideranças espirituais de blasfêmia e de abominação a Deus e chegam então a adorar a quem não é Deus. Pois bem, se você ler Êxodo capítulo de número 32, versículo 8, você vai entristecer-se com a história, com o relato, com a informação de que Israel, uma boa parte de Israel, adorou a um bezerro de ouro. Agora imagine, adorar um bezerro de ouro. Adorar um bezerro vivo não é vantagem, não é certo, é uma excrescência. Agora, adorar um bezerro de ouro. É de ouro, mas é um bezerro. E é um bezerro de ouro feito por mãos humanas. É uma agressão, é uma provocação ao Deus eterno. Além de haver pessoas na Bíblia que adoravam a Diana dos Efésios, além de haver na Bíblia pessoas dentro do povo de Deus que adoravam o bezerro de ouro, não é que também a Bíblia fala de pessoas que adoravam o exército do céu? Exército do céu. Mas não é o exército de Deus, exército de anjos, não. Ok, veja 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 3. Veja Sofonias, capítulo 1, versículo 5. Veja Atos, capítulo 7, verso 42 e Atos, capítulo 7, verso 46. Adorar ao exército do céu. Agora, você sabe que há um versículo na Bíblia em que fala especialmente, explicitamente, exclusivamente de uma adoração que é feita ao sol. Ao invés de adorarem a quem criou o sol, adoravam o sol. Onde está escrito isto? Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. E se nós quisermos, ainda vamos ver a adoração aos deuses dos Moabitas, está em Números capítulo 25, versos 1 e 2. Bom, onde eu vou terminar este meu raciocínio? Vou terminar da seguinte maneira. Nós não adoramos a Diana, não adoramos o bezerro de ouro, nós não adoramos o exército do céu, nós não adoramos o sol, nós não adoramos aos deuses dos Moabitas, nós adoramos somente a Deus. Nossa oração a Deus é única, nossa oração a Deus é privativa, nossa adoração a Deus é exclusiva. Você gostaria de ter alguns versículos da Bíblia, os quais falam sobre a adoração devida somente a Deus? Vou lhe dar Êxodo, capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 13. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Ali são palavras de Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 8. Apocalipse, capítulo 19, verso 10. Olha, veja, eu lhe dei texto no Pentateuco, eu lhe dei texto nos Evangelhos, eu lhe dei texto no livro profético do Novo Testamento, que é Apocalipse. Ou seja, por assim dizer, em toda a Bíblia está recomendada a adoração. E se nós formos para o livro dos Salmos, aí nós vemos que os salmistas, especialmente Davi, que deve ter escrito 73 dos Salmos, ele recomenda os procuradores quatro
atenção. Hora de Brasília, 10 horas da noite, hora de Nova York. Em nome de Jesus, eu estarei apresentando uma live para falar sobre o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é um tema que está inserido no contexto dos muitos temas de escatologia. Eu vou falar sobre o Tribunal de Cristo. Amanhã eu estarei trazendo uma informação resumida, perguntas e respostas sobre o Tribunal de Cristo no meu canal do YouTube, mas é muito resumido. Eu estarei numa live para mais abrangentemente estar falando sobre o Tribunal de Cristo. Posso contar com você? Muito obrigado por sua boa atenção. Eu vou dar uma olhadinha aqui. A paz do Senhor, pastor, aqui é o irmão Ronaldo de Recife. Quem mais? Aqui é o irmão Jailton Santos. Quem mais? Aqui é o irmão Reinaldo. Ok, muita gente, glória a Deus. E eu quero de todo o meu coração agradecer por sua amabilidade, por sua disposição em estar aqui. Espero que você tenha tirado proveito daquilo que eu falei hoje. Eu falei sobre ações de graças e adoração. Ações de graças somente para Deus, adoração somente para Deus. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta e ficarei muito agradecido. Um abraço de Lisboa! Um abraço de Lisboa! Glória a Deus, que lindo! Vou lhe fazer agora uma pergunta, agradeço-lhe muito se você pode responder. Olhe, os atributos de Deus, eu vou mencionar alguns. Onisciência, onipotência, onipresença, justiça, bondade, amor, misericórdia, sabedoria, são muitos os atributos de Deus. A pergunta é a seguinte, obrigado se você pode me responder aí mesmo na tela agora. Qual o atributo de Deus que mais impressiona você? A misericórdia? A justiça? A sabedoria? O poder? A onipresença? A onipotência? Qual o atributo de Deus que mais impressiona você? Que mais impressiona sua alma? Que mais impressiona sua mente? Ao qual você mais se tem dedicado durante o tempo da sua vida cristã? Qual o atributo mais importante de Deus na sua visão pessoal? Isso é uma coisa muito pessoal. O que é que você mais admira? Começaram as respostas. Aqui está a primeira resposta, a misericórdia. Outra resposta, a misericórdia. É isto mesmo, eu concordo, a misericórdia. Aqui outro diz o amor. O amor. Outro diz misericórdia. Misericórdia está ganhando, não é? Misericórdia. Ai, se Deus não tivesse tido misericórdia de nós. Oh, que seria? O amor. Aqui há outro que está apresentando já também. Misericórdia. Que mais? A onipotência, muito bem, Deus pode tudo, Deus pode tudo. Qual o atributo de Deus que você acha mais importante na sua vida, na sua experiência? O que é que mais cativa a sua vida? O que é que você mais realmente aprecia acima dos outros? Você não está considerando nenhum atributo pequeno, claro, mas há um que se sobressai. Eu quero ouvir a sua opinião. Irmão Luanderson está escrevendo que o atributo que ele mais aprecia em Deus é misericórdia. Aos que acabaram de chegar, embora eu já esteja perto de sair, eu quero dizer que eu estou agora numa pequena enquete. Eu já falei sobre ações de graças, eu já falei sobre adoração, agora eu estou fazendo uma enquete aqui, uma pesquisa. Qual o atributo de Deus que mais impressiona sua alma, que mais o impressiona, que mais impressiona como salvo, como crente em Jesus? Muito bem, deixa eu ver qual é a próxima resposta. A próxima resposta, põe aí o que você pensa. Estão entrando ainda pessoas, né? A gente tem vontade de continuar falando alguma coisa da palavra de Deus. Eu estou esperando que alguém diga qual é a irmão Severo Lopes.
Os maiores atributos de Deus, amor e esperança. Severo Lopes, é lá de João Pessoa, conheço. Onipotência. Há um irmão aqui que votou em onipotência. Para ele, o maior atributo de Deus é a onipotência. A gente não está discutindo, a gente está pondo uma opinião e é interessante, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua sensibilidade. Onisciência, irmão Silas. Irmão Silas tem um apreço particularmente especial por onisciência. Qual é o atributo de Deus que mais o impressiona? Até agora, a maioria que respondeu apontou misericórdia. Vários falaram amor, outros onipotência, também onisciência. E assim nós estamos vendo, alguém vai aparecer aí certamente dizendo que o maior atributo de Deus, na sua opinião, é a sabedoria. Eu acho que alguém vai achar que é a sabedoria, não é? Porque imagina só como Deus fez tudo. Aqui há uma obediência. Obediência não é atributo de Deus. Obediência é atributo nosso, é dever nosso. Talvez a pessoa queria dizer onipotência, onipresença, depois obediência. Obediência não é atributo de Deus. Tanto que quando Jesus chegou aqui na Terra, Hebreus 5:9, ele teve que aprender a obedecer. E atributo não se aprende, atributo não se estuda, atributo se possui. Muito bem? Antes que eu termine, vamos ver mais um. Obrigado por seu apoio. Escute, se você ainda não assinou a biblioteca digital, o que é que você está esperando, hein, meu irmão? Aqui, mais um voto. Aqui apareceu alguém que votou pela sabedoria de Deus. A misericórdia de Deus. Muito bem. No momento, quem está ganhando é a misericórdia de Deus. Os outros não estão perdendo, mas quem está ganhando é a misericórdia. Há um irmão, o irmão Wellington, para ele é a soberania. Muito bem, uma boa opinião. Soberania de Deus. Esse Deus que rege o universo por completo. Tudo, nada escapa aos seus olhos, ao seu domínio. Nada. É a sua soberania. Muito bem? Ele é tão soberano que até Satanás está debaixo das ordens dele. Ele gostaria muito de haver matado a Jó, mas a soberania de Deus não lhe permitiu. E o próprio Satanás sabia que estava por Deus impedido de o fazer. Mais um voto. Você vota em qual dos atributos de Deus para expressar o seu... Aqui está mais um, Montiago. Montiago, qual é o seu voto? Para expressar o seu apreço por qual é o atributo de Deus que mais impressiona o meu querido irmão, a minha querida irmã. Sabe que quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores e ele acha, que coisa linda, Deus estando interessado em nossa adoração aqui na terra. Nós somos fracos, nós somos pequenos, somos falíveis, mas Deus aceita a nossa adoração. É bom lembrar que agora nós somos novas criaturas. E embora a velha criatura não tenha nenhuma disposição para adorar a Deus, essas novas criaturas só têm disposição. Bom, as pessoas já não estão mais votando, talvez estão agora estamos assistindo, quem sabe, uma repetição dos nomes desse lá na tela, então os irmãos já votaram, mas eu vou esperar mais duas pessoas, Glória do meu mais profundo agradecimento em nome do Senhor Jesus a todos os amados irmãos que me acompanharam até aqui. Deus seja louvado. Na próxima quinta-feira, dia 5 de outubro, às 23 horas, hora de Brasília, eu vou estar trazendo uma live para falar sobre o Tribunal de Cristo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.